alguns supermercadistas de rede, só para complementar, eu imagino a dificuldade, duas coisas. Uma é que são lojas, várias lojas que vocês têm, no caso de rede, em várias cidades. E cada cidade tem uma legislação, uma forma de fiscalizar. Então, o trabalho que deve estar tendo para essa normatização, obedecer às regras, eu acho que isso aí é uma coisa que o Erlan colocou assim, que deve estar sendo um pouco de trabalhoso, mas vai se adaptar, vai ser bom. Outra coisa que também a gente tem informação legal, que o Erlan está bem envolvido nisso, e o Silvio também deve estar, é que, não o Silvio não, mas o Erlan, o levantamento que a gente recebeu dos supermercados que tem em Bauru, nenhum caso de coronavírus aconteceu. Ou seja, você tem 5 mil e tantos funcionários, né, colaboradores das redes aí, e o supermercado está fazendo muito legal a sua parte, que é a segurança, é a proteção, é a comunicação com todos eles, a parte de RH deve estar trabalhando muito bem. Isso é um ponto muito positivo no quesito aí segurança no varejo supermercadista, que deve receber esse elogio que o Erlan está aí reivindicando, né, Erlan? Outra coisa é assim, diante dessa inversão rápida no planejamento da expansão das lojas aí, ó, a gente percebe que os modelos das lojas elas vão sofrer alguma mudança significativa. Os layouts deverão ser muito mais otimizados, muito bem estudados. Então, eu pergunto para o Silvio e para o Erlan, se puder responder. Mais que transformação, é uma adaptação, né, nesse momento. O que vocês acham aí? Vai sofrer uma mudança legal? O layout vai ter que ser mudado significativamente? Não. Ou a gente vai só fazer poucas mudanças, assim, principalmente na nossa área como fornecedor, onde a gente deve se preocupar mais com a nossa prestação de serviço no layout, no fluxo das pessoas, na distribuição dos setores. O que vocês estão vendo aí hoje, no cenário de hoje, que vai ser daqui para frente? Como é que é esse cenário? O que vocês podem dizer sobre isso? Bom, se eu for falar, vou sempre falar no campo da teoria, e aí o Erlan vai falar, obviamente, no campo da prática, mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pensadas com algum cuidado. Primeiro, do mesmo jeito que as empresas tiveram que, como o Erlan colocou, elas foram empurradas por comércio eletrônico, né? Talvez as empresas sejam empurradas para ter layouts que sejam mais flexíveis, porque a gente não sabe muito bem qual vai ser o caminho. O que a gente sabe, obviamente, é que as pessoas vão buscar maior conveniência, as pessoas vão buscar maior proximidade, saudabilidade, que já era uma tendência, continuará, vai ser reforçada com isso, que as pessoas estão tendo que se virar, não tem academia. E eu não estou falando só, claro que estou falando da pessoa que pode pagar a academia, mas assumindo, né, que a pessoa está preocupada com a saúde, ela está tendo que fazer a comida em casa, pessoas estão aprendendo novas competências, então o supermercado pode mudar um pouco esse perfil. Então, acho que ter layouts que sejam mais flexíveis, layouts que deem mais ênfase ainda ao que já vinha acontecendo, que é na direção de perecíveis, layouts que sejam mais convenientes, a integração clara do mundo digital com o mundo físico. Na realidade, como o Erlan falou, o pessoal não tem muita preocupação com comércio eletrônico, né? Porque no final do dia é a loja física que conta, né? No final das contas, um monte de gente agora experimentou o comércio eletrônico e ainda que volte para a loja física, sabe que pode contar com esse serviço para determinadas ocasiões, para determinadas jornadas de compra. Então, acho que tem um processo avançando nessa direção. Os layouts, talvez as lojas tendam a diminuir de tamanho, enfim, tem um monte de hipóteses, né? No final do dia, isso só vai se configurar a partir do momento que a gente comece a entender o que é o mundo depois desse negócio, né? Ok. Erlan? Olha, na prática, eu enxergo dois pontos assim. O imediato, que é a transformação digital, que
ele coloca algumas mudanças na área de venda. Por exemplo, de 10 checkouts, hoje tem 3 que só passam compra digital. Lojas de 7 checkouts, tem um que só está passando as compras online. Eu tenho um pouco de medo de arriscar em alguma mudança de layout, porque amanhã ou depois fala, criou-se a vacina, pronto, retroage tudo, né? Mas eu acho que, principalmente a sua empresa, ela vai ganhar com essa questão. Você desenvolve uma banca de hortifruti com todo sistema de higienização, com o poliuretano, não sei se chama poliuretano, aquele plástico, com inox, cheio de detalhes. Aí nós colocamos a maçã lá com todo esse tipo de higienização na sua banca. E a gente concorre com outros que colocam lá um monte de caixa que vem do Ceasa, né? Nem tiram da caixa, e é a mesma maçã. Eu entendo que o consumidor vai começar a enxergar uma diferença, né? A gente compra uma mesa de pôr frango assado, com iluminação, com a temperatura correta, isso tudo tem um custo. E aí o concorrente coloca lá o frango assado em cima do balcão da padaria, ou do balcão do açougue, né? E é o mesmo frango assado. Então, será que pós-pandemia o cliente não vai enxergar, né, que aquela loja que investe no detalhe, que ele vai falar, mas é a mesma maçã aqui, é a mesma maçã lá? Não, não é. Então, eu acredito que a mudança, não só no layout, que eu não quero arriscar se mudará layout ou não, mas na percepção do cliente nessas lojas que têm uma preocupação com os equipamentos, com a limpeza, que muitas vezes não, no critério da concorrência, não era um fator decisivo. Eu acho que aumentará esse peso na escolha do cliente em qual loja ir. Ok, legal. Essa colocação que você fez, Arnon, eu não estou aparecendo na tela em lugar nenhum. Estou aparecendo em alguma tela, Márcio? Essa colocação que você colocou, que você fez sobre a diferença da concorrência nos procedimentos de sanitização, né, dos produtos, né? A gente vê muitas coisas da vigilância sanitária sendo muito diferentes de um estado para o outro e tal. Você não acha que as associações elas tinham que bater pesado nesse remodelamento de atitude da vigilância sanitária para que houvesse realmente uma unificação de procedimentos? Porque você tem tanto problema de aquecimento das mercadorias quanto problema de higienização na parte de hortifruti e tal. Se de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, a diferença de procedimento para essa aproximação da vigilância sanitária no que se refere à limpeza no hortifruti, por exemplo, isso é muito danoso, né? Porque depende da cabeça do fiscal, né? Isso seria um sonho, mas quase impossível, né? Eu acho que está mais fácil unificar os impostos entre os estados. O Café sabe bem disso aí. Nós temos o federal com um entendimento, o estadual com outro e o municipal com outro, né? É verdade. E nós temos um comitê na APAS que cuida disso, né? A gente tenta muito a questão da dosimetria, implantar isso, que não consegue, e de padrões, né, unificados, mas é muito, muito, muito difícil. Cada um tem um formato, cada um tem um entendimento, e é quase impossível. E sempre que esses órgãos de vigilância entram para fiscalizar nossas empresas, é 110% punitivo, nunca orientador. Nunca orientador. É punitivo. Meta para cumprir. Então, é complicadíssimo isso, mas a gente luta no dia a dia com isso.